Irmãos queridos, graça e paz, boa noite. O pastor mandou ficar aqui em cima, eu só obedeço, viu? Olha, que alegria estar com vocês, podendo partilhar a palavra do Senhor, muito especialmente estar junto do pastor Fausto e da irmã Dione. Estar perto dos senhores é bálsamo de Deus para o nosso coração, pela história, pela mentoria, pelos ensinos. Pastor Fausto e a irmã Dione são um casal que com a vida nos ensinam muito. É só olhar para eles e nós somos edificados. Então, obrigado por essa oportunidade tão preciosa. Como o pastor disse, estou acompanhado da Ana. Fique em pé um minutinho, por favor. Já pode sentar, querida, por gentileza. O Espírito Santo está trabalhando em mim essa questão do ciúme, então você já pode ficar sentado. Abra sua Bíblia, por favor, em Cantares. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Vamos estudar a palavra do Senhor. Abra ou acesse a sua Bíblia em Cantares, capítulo 1, versículo 6. E permaneça, por gentileza, com a sua Bíblia aberta, porque nenhuma vírgula desse texto se perde. O livro de Cantares, às vezes, é um livro desprezado nas nossas leituras. Algumas pessoas pensam que ele tem apenas uma temática, o que não é verdade, e é um livro pouco lido. Existem muitas pessoas, por exemplo, que nunca leram Cantares. Só para fazer uma estatística, quem já leu os 9 capítulos de Cantares, levanta uma mão aí, por favor. Leram até bastante, porque vai até 8, né? Foi uma leitura assim bem profunda, e Cantares é isso mesmo. Vocês leram bastante, inclusive um que não tem, mas essas coisas acontecem. Às vezes tem um capítulo apócrifo aí que aparece, mas o livro de Cantares é assim, a gente não lê, e quando lê demais, né? Lê até o 9 que não existe. Mas diz assim o verso 6 do capítulo 1. Eu leio na Almeida Revista Atualizada. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. E nessa noite, nesse ambiente tão lindo, tantos casais, nós cremos que nesse texto o Senhor tem coisa para nos ensinar. E rogamos, ó Espírito Santo, ilumina-nos a olhar as sagradas letras, em nome de Jesus. Amém. 3 livros da Bíblia possuem a autoria atribuída a Salomão. E cada um desses 3 delimita um tempo especial da sua vida. O primeiro deles é o que está diante de nós, Cantares. E o período da sua vida que esse livro delimita é a sua juventude. Um jovem apaixonado. E por que não dizer, como todo jovem apaixonado, um jovem cafona apaixonado. Você encontra nas linhas deste livro alguns elogios à mulher amada, tais quais: tu és tão bela como as éguas que puxam a carruagem de Faraó. É algo assim, de uma erudição tremenda. Você encontra, os teus olhos são como olhos de pomba. Eu tenho horror a pomba, a gente vê nas praças que o olho de pomba é um trem miserável. Mas ele diz que os seus olhos são como os olhos de uma pomba. E o melhor não é esse, os seus cabelos são como um rebanho de cabra. Um cabelo lindo assim, um rebanho de cabra. Um jovem apaixonado, seus hormônios à flor da pele, com o máximo do seu desejo por uma mulher que ele contempla. Segundo livro cuja autoria é atribuída a ele é o livro de Provérbios. Já não é mais um jovem apaixonado, é um adulto maduro. E na sua maturidade, ele escreve aquilo que para nós é o maior compêndio do mundo sobre sabedoria. Para o público, crente ou não crente, todos precisam se curvar ao fato de que o que Salomão escreve em Provérbios são princípios fundamentais de sabedoria. A sua maturidade está ali. Agora ele escreve um terceiro e último livro, cuja autoria é atribuída a ele,
já não é mais da sua juventude, nem da sua maturidade, é da sua senilidade. Um homem que viveu bastante, um homem que teve acesso a muitas coisas, um homem que usufruiu de tudo que o dinheiro pode fazer usufruir, um homem que usufruiu de todos os prazeres possíveis aos humanos, de todas as regalias, de todo o poder, e ele chega à conclusão do seu último livro, Eclesiastes, um livro um pouco mais denso, um livro, alguns vão dizer, indigesto, a depender do dia que você está lendo. Pois bem, o que é o Eclesiastes? A melhor definição que eu já encontrei sobre esse livro é que ele é uma espécie de mapa que o Salomão deixa para nós. Um mapa de um homem que diz assim: olha, eu já trilhei todos esses caminhos aqui e eu vi que eles não dão em nada. Vaidade, névoa, poeira ao vento. Um mapa do que não fazer. Um mapa de um homem que já viveu muito e carrega em si a experiência que não tinha na juventude e que sequer tinha na maturidade. E ele deixa para nós esse legado impressionante. Mas hoje, nesse jantar de casais, nós estamos em Cantares. E eu tenho para mim, e eu quero sustentar essa tese com os irmãos, que esse versículo 6 do capítulo 1, que passa desapercebido por nós, é o que nós podemos chamar do primeiro parágrafo do seu livro. Vocês sabem que a Bíblia, ela não foi revelada em capítulos e versículos. Os capítulos surgem no século 12, os versículos no 16. Então, quando Salomão está escrevendo Cantares, isso que hoje para nós é o capítulo 1, versículo 6, para ele era o primeiro parágrafo. A razão daquilo que ele vai escrever. E o versículo 6, em aspas, é uma palavra que a mulher por quem ele está apaixonado diz para ele. E eu tenho para mim que no seu primeiro livro, no seu primeiro parágrafo, essa fala que ele recebe deu o tom de muita coisa na sua vida. Esse texto tem uma profundidade de tamanho. O que está acontecendo aqui? Ele está apaixonado por uma mulher. Ele está na mais legítima expressão do verbo, seduzido por essa mulher, apaixonado. Ele olha para essa mulher e os seus olhinhos brilham de amor, de paixão, de desejo. Ele olha para essa mulher e ele contempla aquilo que nas suas categorias de paixão, de amor e de coisa bela é o máximo que ele consegue ver na vida. Eu imagino que os olhos de Salomão denunciam a essa mulher que ele está não apenas interessado, mas disposto a largar tudo por esse amor. E quando os olhos desse homem estão fixos nessa mulher, essa mulher joga esse balde de água fria. Diz assim o texto: não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guardas das vinhas, a vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Imagine essa cena. Salomão está com os seus olhos brilhando por essa mulher. E essa mulher agora olha para o Salomão e diz: Salomão, não olheis para o eu estar morena. Não precisa nem ser estudioso de teologia para saber que essa mulher era uma bela mulher da pele morena. Era uma mulher absolutamente linda, e uma de suas características preeminentes de beleza era a cor da sua pele, que tanto atraiu a atenção de Salomão. E ela diz assim: não olhe para eu estar morena. Porque Salomão, aí agora é por minha conta, daqui a pouco a gente, é só para ajudar aqui a compreensão. Porque Salomão, essa pele morena que você deseja, essa pele morena que você olha alucinadamente, não é uma pele morena de férias em Cancún, não é uma pele morena de bronzeamento artificial, não é uma pele morena de férias em Jericoacoara. Essa pele morena é fruto de um sol escaldante,
Para onde eu fui, porque os filhos de minha mãe me obrigaram a fazer um serviço que não era meu, cuidando de vinhas. Essa pele que você está apaixonado tem uma história por trás. Você está achando bonito, não é, Salomão? Deixa eu te contar a história atrás dessa pele. Essa pele não é fruto de cadeira de praia. Não é fruto de sauna e de clube. Essa pele é fruto de disfunção familiar. Essa pele é fruto de problema vocacional. Essa pele é fruto de trabalho acima das minhas forças. Essa pele é fruto de ficar obrigada debaixo do sol. Eu imagino Salomão dizendo: desculpa, querida, eu acho que eu não quis muito olhar para você, não. Ele toma esse balde de água fria e estabelece para nós um primeiro princípio para o jantar de casais. São 2 princípios apenas essa noite. Eu preciso do telefone do entregador. Porque hoje, quando estiver chegando o entregador, acaba o trabalho do pregador. Então, alguém me dá um toque aí do entregador, viu? Primeiro princípio aqui, de um relacionamento, de uma família forte. Essa mulher está dizendo, em primeiro lugar: eu quero que você me olhe. Eu quero que você me olhe. Mas eu quero que você me olhe o quê? Ela já deixou claro que não é a bela e sedutora pele morena. Eu quero que você me olhe o quê? Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo com uma intensa crise de visão. Nossa sociedade é cega. Não pela incapacidade de discernir cores e contrastes, mas porque o ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, mas não consegue enxergar o vizinho. O ser humano inventou aparelhos microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula para exame laboratorial, mas muitas vezes não consegue enxergar quem dorme na mesma cama. Nós temos um sério problema de visão. E essa mulher está estabelecendo para o Salomão, no versículo 6, um princípio. Quer algo comigo? Quer construir algo aqui? Eu preciso que você me veja. Eu preciso que você me olhe. Olhe o quê? Em primeiro lugar, olhe o meu contexto familiar. Até o final da noite a gente decora esse texto. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe. Ela não tem coragem de chamar de irmãos. Filhos de minha mãe é o que minha? Meus irmãos. Mas ela não chama de irmãos. Ela chama de filhos de minha mãe. Eu quero que você me olhe, Salomão. E eu quero que você olhe, em primeiro lugar, o meu contexto familiar. Essa pele que você deseja é fruto de uma casa onde os meus pais são negligentes a tal ponto que um serviço que naquele tempo era eminentemente masculino, os meus irmãos foram viver uma vida mansa, e na cultura agrícola lá de casa nós tínhamos vinhas. E enquanto os meus irmãos foram viver uma vida mansa, eu fui cuidar das vinhas. Eles me obrigaram a cuidar das vinhas. Essa é a minha família, Salomão. A minha família é o seguinte, Salomão. Meus pais são negligentes. Eles estão vendo debaixo do nariz dele que os meus irmãos, que devem ser os cuidadores das vinhas, segundo o contexto social daquele tempo, não fazem isso e obrigam a mim, mulher, a fazê-lo. E eu fico debaixo desse sol escaldante. Essa pele aqui, Salomão, tem uma história familiar por trás. E pelo menos nas realidades dos tantos casais lá que a gente acompanha, como as realidades familiares falam na nossa construção. Eu, por exemplo, não nasci num lar cristão. Fui o primeiro a que o Senhor chamou lá em casa. Batizei o meu pai uma semana antes dele falecer.
Minha avó eu batizei com 72, minha mãe entregou-se a Cristo depois dos 40. E eu cresci nesse cenário, assim, de... E é o caso com a Ana. A Ana, os pais têm 30 anos de casados? 30 anos de casados. O pai do pai, também casado a vida inteira, a avózinha ficou viúva, os pais da mãe, história de casamentos longevos. E os contextos familiares se encontram. E a gente precisa administrar o encontro de contextos familiares. Eu nunca me esqueço que, no começo do ministério, quando eu assumi o ministério em Guarapari, eu era solteiro. Eu estava namorando, eu estava noivo. Mas é o seguinte, namorar de noivo não é status civil, você é solteiro. O pessoal te olha, você não é casado. Eu assumi a igreja em março, casei em setembro. Então teve aquele interregno ali, que eu era solteiro. Só que depois que você vira pastor, ninguém está nem aí para isso. Eles marcam horário lá no gabinete, você é um pastor. Eles vão lá para contar as coisas mais íntimas possíveis. E se você é solteiro, casado, estão nem aí. E aí estavam lá marcando, eu recebo uma senhora. Isso foi na minha terceira ou quarta semana de ministério. E ela falou assim para mim, entrou no gabinete e já, pastor, eu vou direto ao ponto, eu vou largar o meu marido. Irmãos queridos, naquela hora eu confesso que por um minuto a minha carne falou mais alto. O que eu fui fazer aceitando esse negócio? O que eu vou fazer aqui agora? Mas aí passou esse segundo, o Espírito Santo deu aquela alertada, e eu só lembrava de uma coisa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu olhei para aquela senhora e eu falei, minha senhora, não pode! Pode. Pastor, o senhor não está entendendo, eu vou largar o meu marido. Eu falei, minha senhora, não pode largar. Ela falou, mas você não sabe, pastor? Eu falei, pode contar. O meu marido é seco demais, muito seco, não dá uma flor, não faz um elogio, não faz uma surpresa, viciado em trabalho. Ele me vê como mais um item da sua agenda, seco, incapaz de dar um elogio, eu não sei o que é receber uma flor. Eu falei, minha senhora, mas a senhora sabe que não pode. Aí Deus foi gracioso, acabou que eles não se separaram. Anos depois eu casei, passaram-se alguns anos, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho, que a maioria das pessoas que nos procuram como pastores, elas só querem ser ouvidas. E aí veio uma outra senhora, nada a ver com essa senhora aqui, e entrou com o mesmo assunto. Pastor, eu quero largar o meu marido. Aí eu já estava um pouco mais sagaz na história, eu falei, minha irmã, fala, o teu servo ouve, diga para mim. Para quê, irmãos? Ela começou, pastor, não aguento mais. Aquele homem, ele é meloso demais, ele me sufoca. Todo dia é flor no meu trabalho. Eu me lembro da expressão que ela usou. Eu já sou conhecida como a queridinha da minha repartição. Ele manda telemensagem. Eu não aguento mais de tanto constrangimento. E eu lembro de outra expressão que ele usou. Ele abre a porta do carro para mim. Ele acha que eu sou inválida, pastor. Eu não aguento mais. Irmãos, eu fiquei em crise. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não sou Deus. Você imagina Deus lá no seu alto sublime trono ouvindo a oração das irmãs. Uma que tem um marido seco, quer ele meloso. A outra que tem um marido meloso, quer ele seco. Vai ser Deus, vai? Aquilo me marcou tanto, que eu comecei a estudar essas coisas. E essas duas famílias estão na igreja ainda, não posso citar o nome por questões éticas e hoje até criminais, né? Enfim, está gravado, né? Está gravado. Louvado seja Deus. Mas seguindo aqui o sermão, eu fui observando o seguinte, que muito era reprodução do contexto familiar. O pai daquele camarada seco, está gravado, eu tenho que arrumar outra palavra, era uma pessoa não tão simpática em termos relacionais cotidianos.
E o pai da outra figura é um cara super boa praça. E parece que meio que herdou o negócio. E você vai trazendo para o relacionamento os contextos familiares. E aquela mulher está dizendo para Salomão: Salomão, olha para além da minha pele, olha para o tipo de família de onde eu venho. Olha para os seus pretensos cunhados, lá na rede, enquanto eu estou aqui debaixo desse sol, cuidando de vinha. Eu quero que você me olhe. Segundo, eu quero que você olhe não apenas para a minha crise familiar, ou para o meu contexto familiar, mas para o meu contexto vocacional. Por quê? Porque naquele tempo, guarnecer, proteger as vinhas, numa cultura totalmente agrícola e ao mesmo tempo perigosa, beligerante, com perigos da natureza, de bichos e de gente e de outros povos. Aquele tempo era um trabalho masculino. Ela estava excedendo aquilo que seria a sua vocação como pessoa. Ela não estava bem resolvida na sua família, mas ela também não estava bem resolvida na sua vocação. Olha para mim, Salomão, e você vai perceber que não apenas eu venho de uma família complicada, como também eu estou sem brilho no olho, porque ainda não me encaixei na minha vocação. E como é precioso, irmãos, agora vamos sair da figura da mulher, para nós como maridos e para as esposas como esposas, acertarem com Deus a vocação de vida. Porque é meio caricato nos seriados, em alguns livros, aquela história da pessoa que vai sempre para uma repartição trabalhar, esperando a morte chegar. E às vezes a gente está dentro de um ambiente, porque no final do mês a gente tem que comer, mas sem brilho no olho, mas sem senso de utilidade, de pertencimento. E se a gente não consegue ajustar isso, a primeira pessoa em quem a gente desconta é em quem a gente divide o quarto. A gente precisa de brilho nos olhos no que a gente faz. Antes de fazer teologia, eu fiz direito, me formei. E eu estava certo que eu ia seguir essa vocação. Deus abriu umas portas até interessantes. Só que o negócio parou de me dar brilho nos olhos, eu só conseguia pensar nesse negócio de ser pastor. O pessoal da minha família falando que eu estava ficando louco, e eles não estavam errados, não. E eu vou aceitar esse risco com muita educação aqui no meu coração, viu? Mas será que vale a pena a gente estar num negócio que não faz os nossos olhos brilharem? Esse ano a Ana tomou algumas decisões na carreira dela. Ana é dentista. Deus ministrou algumas coisas no coração dela. E como é bom chegar em casa e ver a minha esposa com um brilho nos olhos, porque está se acertando na sua vocação. E como é bom ela olhar para mim e me ver com brilho nos olhos, porque eu estou me acertando na minha vocação. Parece uma coisa tola, mas nenhum sucesso profissional compensa o fracasso da família. Eu vou repetir. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso da família. E louvado seja Deus, a gente não está mais no contexto patriarcal de Cantares. Isso vale para o marido e para a mulher e para o marido. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso do lar. Travesseiro de pena de ganso não compra sono tranquilo. Viagem para Disney não conquista respeito de filho. Eu quero que você me olhe, Salomão. Olha para a minha vocação. Terceiro, último e pior. Eu quero que você me olhe. Para quê? Para o meu contexto familiar, para o meu contexto vocacional. Agora para mim o pior. Para o meu contexto pessoal.
E nós podemos traduzir essa ideia de contexto pessoal, pastor Fausto, irmã Johnny, com uma outra palavra muito importante, a palavra autocuidado. Diz assim o final do texto: a vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Isto é, fui obrigada a cuidar da vinha dos meus irmãos, extrapolando o meu senso vocacional, denunciando uma série de crises familiares, e agora eu cheguei a uma conclusão, que eu cuidei da vinha deles e eu abandonei a minha vinha. Talvez essa seja a maior crise do texto. E talvez a gente possa tirar essa parte do texto e colocar na minha vida e na sua. Cuidei da vinha de todo mundo e esqueci da minha. Fui uma espécie de esponja, absorvendo os problemas de todo mundo. Eu só não consegui resolver o meu. Trabalhei como uma espécie de mola que foi aguentando pressão das mais variadas. Eu só esqueci de mim. Cuidei da vinha de todo mundo, só não cuidei da minha. Para mim, um dos maiores desafios de ministério, e é porque eu estou começando, vou enfrentar outros, mas até hoje, é quando você precisa opinar em detalhes particulares na vida das pessoas. Eu acredito, como vocês, nós somos batistas, naquilo que Pedro chama de sacerdócio universal. Cada crente tem uma ponte direta com Deus através de Jesus. Mas às vezes as pessoas nos procuram com demandas que são eminentemente pessoais, particulares, e a gente não pode se omitir. Eu nunca me esqueço de uma senhora que veio pedir ajuda à nossa igreja. E aquela senhora estava com um problema para pagar aluguel. E aquilo me surpreendeu, porque pelo menos aparentemente era um tipo de senhora que ostentava não ser um tipo de gente que precisa de ajuda para aluguel. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E eu fui conversando e pastoreando. Ela tem 3 filhos. Deu um apartamento para cada um, maestro. E está sem dinheiro para pagar aluguel. Cuidei das vinhas dos meus irmãos. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Agora perceba a posição pastoral diante de um cenário desse. Percebe? E os filhos de Belial nem para dar uma ajuda à mãe. Esse é um grande problema para nós, irmãos, como famílias. Porque às vezes a gente está pronto para ajudar todo mundo fora de casa. Quando chega em casa é a nossa pior versão. Eu não estou falando mal de você, não, estou falando mal de mim. Porque como pastor, a gente precisa ser atencioso, carinhoso, com todo mundo. E será que sempre que eu chego em casa, eu reflito a mesma coisa? Ana, por favor, não se manifeste. Cuidei da vinha de todo mundo, perdi a minha. Esse texto fala sobre autocuidado, sobre preservação do nosso núcleo mais íntimo, cuidar da nossa vinha, cuidar da nossa vinha, celebrar com a nossa vinha, ter momento de intimidade com a nossa vinha, levar a nossa vinha para passear, ter tempo de qualidade com a nossa vinha, porque senão seremos como essa declaração de gente que é capaz de cuidar da vinha dos vizinhos de Deus e do mundo e se esquece da sua. Será que Deus está mandando essa mensagem para alguém aqui essa noite? Que está cuidando de tudo e de todos, mas esquecendo de si. E quando digo de si, considerando o fato de que você e a sua esposa são um, cuidando da vida toda, esquecendo de cuidar da própria vida. Como
como é que a gente cuida da vinha? Aí eu tenho que sentar e vocês têm que me ensinar, que eu estou começando agora. Mas a gente cuida da vinha com carinho, com respeito, com atenção. Essa semana eu estava fazendo visitas pastorais. Quinta foi ontem. Quarta-feira eu visitei um casal, 62 anos de casados. Louvado seja Deus. Eu fiquei muito impactado. Na quinta-feira, lá pelas tantas da visita, um outro casal, 72 anos de casados. 72 anos de casados. O senhorzinho na cama, dodói, ela do lado, sentadinha. Eu perguntei: minha irmã, conta para mim um segredo. Ela falou: ah, pastor, é o amor. Posso traduzir? É o que está por detrás da pele morena, porque a pele bonitona passa, mas fica o que está dentro. A pele daquela senhorinha, já está com 90 e tal, é aquela pele senil, mas estava naquela cama um sujeito que olhou além da pele, que olhou para o que está dentro. 72 anos de casados. E aí nos cursos de noivos lá da igreja, a gente criou uma frase, que tem 2 tipos de gente que casa. Porque agora está em moda um divórcio com 6 meses. Não sei se chegou aqui em São Paulo, mas passou uma praga dessa lá para o lado do meu estado. Que praga mesmo. Isso vem do inferno. Pessoal separando com 6 meses. E a gente formulou lá no nosso estudo para casais o seguinte conceito: existem 2 tipos de pessoas que casam. Primeiro, as que casam para ver se vai dar certo. Vamos casar, né? Estou mandando a gente casar. Vamos casar, vamos ver se vai dar certo. Segundo, as que casam para fazer dar certo. E esse aí é o nosso time, louvado seja Deus. Tem que aprender a olhar além da pele e tem que aprender a cuidar da própria vinha. Senão, irmãos, a nossa melhor versão vai sempre ser para os de fora e dentro só a nossa pior versão. É óbvio que o ambiente do nosso lar é o ambiente da nossa maior fragilidade, ali nós estamos expostos. Conquanto isso seja uma verdade, é verdade também que tem que ser um ambiente com melhor capacidade de cicatrização, de amor, de afago e de cuidado. Mas eu falei que eram 2 princípios e o verso 6 já acabou. Espero que a sua Bíblia esteja aberta. Tem o verso 7 aí. Me falem do entregador. O verso 7 é rapidinho. Quando a gente ouvir a buzina do iFood, vai dar certo. Falar em iFood, não vou contar, senão vai perder tempo. Vamos seguir para o texto. Verso 7. Verso 1 é: eu quero que você me olhe, me enxergue, além da minha pele, além do meu corpo. Verso 2, verso 7, em segundo lugar: eu quero que você me acompanhe. Diga, ó amado, onde fazes repousar o teu rebanho ao meio-dia, para que eu não me confunda com o rebanho dos teus companheiros. Isso é aquele negócio que popularmente nós chamamos de morder e assoprar. Primeiro você dá uma resposta ríspida e depois você elogia. É o que está acontecendo aqui. O homem está apaixonado, olhando deslumbradamente, ele diz: para de me olhar porque eu sou morena. Aí no verso 7 ela alivia: me diga, ó amado da minha alma, onde fazes repousar o teu rebanho ao meio-dia, para que eu não me confunda com o rebanho dos teus companheiros. Eu quero que você me acompanhe. Se você conseguir me olhar além da pele, eu quero estar com você. Eu não quero confundir com o rebanho dos seus companheiros, porque o meu negócio é com você. Quando eu digo sim para você, eu digo não para todas as outras vidas, para todos os outros companheiros.
Felizmente, Salomão não pode dizer a mesma coisa. Mas o tempo mudou e hoje a gente pode dizer que as pessoas que conseguem nos olhar têm o direito de nos acompanhar. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente quer ter senso de comunidade sem visão. E jamais casal algum, família alguma, estará com senso de pertencimento, lado a lado um do outro, sem visão. Eu quero estar onde você está, porque enfim eu descobri alguém que me enxerga, não pelo meu título, não pelo meu contra-cheque, não pelo meu diploma, não pelos carimbos no passaporte, alguém que me enxergue, não pela vitalidade da pele, mas alguém que me enxergue por dentro. Quem eu sou, que aceite as minhas marcas e que a gente viva para sempre no mesmo aprisco, sem jamais sermos confundidos nos apriscos dos outros. Coisa boa é encontrar na vida alguém que nos olhe além da pele. Coisa boa é encontrar na vida alguém com quem nós temos um voto de estar no mesmo aprisco, na mesma vinha, na mesma família, no mesmo propósito, para sempre. Deus ama tanto família, que Ele, com o seu todo poder, podia ser um Deus carreira solo. Ele fez-se família, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque família para Ele é um negócio tão bom, que Ele é uma família consigo mesmo. Que Deus nos ajude a olhar e a acompanhar aquele e aquela com quem nós fizemos um voto para sempre. Eu disse que até o final a gente tinha que decorar esse texto. Fecha sua Bíblia aí e olha para mim. Não olheis, eu vou falar uma vez e depois a gente fala. E se eu recitar esse texto e você lembrar de tudo e compreender tudo, o serviço está feito. Se não, nós vamos ligar para esse entregador voltar. A pizzaria. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Vamos juntos? Será que dá? Pessoal que lê os 9 capítulos aí, vamos com a gente? Vamos que vamos, será que dá? Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos ajude a cuidar da nossa vinha. Você quer dar um abraço na sua vinha agora para a gente orar? Existem aqui irmãs morenas, irmãs caucasianas, irmãs pardas. Diga para ele aí, não olheis para eu ser. Aí você diga o que você é: branca, morena, parda. Senhor, aplica essa palavra no nosso coração. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria. Mas o conhecimento e a sabedoria apenas ouvido e não praticado, para nada vale.
Ajuda-nos a cuidar da nossa vinha. Se alguém entre nós que tem sido drenado ou drenada pelas vinhas dos outros e tem se esquecido da própria, ó Espírito Santo, direciona essa vida. Se alguém entre nós que precisa liberar perdão, restauração, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E cremos que Tu és o Deus dos novos começos, o Deus que faz nova todas as coisas, o Deus que é família, o Deus que é amor, o Deus que é cuidado. E rogamos, ó Deus bendito, que ao aplicar a Tua palavra no nosso coração, faça de nós casais, famílias, cada vez mais no centro da Tua vontade. Obrigado por essa noite tão preciosa. Quantos casais lindos aqui. Mas muito mais do que a nossa pele, o Senhor está preocupado com o nosso coração. Então nos ajuda. Molda-nos de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. É o que rogamos, Pai, em nome de Jesus.